número 10, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 10. Capítulo 10 do Evangelho de Lucas vai servir como referência para a meditação na palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Você que está sentado, quiser estar de pé, eu vou fazer uma oração breve para abençoar a tua vida. Por favor, esteja em pé rapidamente. Senhor Deus e Pai que está no céu, no nome de Jesus, eu quero abençoar essas pessoas que acreditaram na palavra que falamos, mesmo sendo uma data imprópria. Eles creram que hoje o Senhor providenciou um milagre para suprir a sua necessidade. E como teu profeta, eu quero declarar que a farinha da panela não terminará e o azeite da botija não secará até que o Senhor providencie um milagre na vida deste homem, desta mulher, desse missionário, desta missionária que creu na providência divina, em nome de Jesus de Nazaré. Quantos localizaram o Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, digam amém. Amém. Versos 38 ao 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diga-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, tu estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21 e versículo 22, que nos diz a palavra: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti tenho me comprazido. E quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. Te assente adorando ao nome de Jesus. Aleluia. Diga para quem está do teu lado, diga para quem está do teu lado: não cesse de adorar, que é noite de milagre para a tua vida. Aleluia. Diga para esta pessoa: não cesse de adorar, é noite de milagre para a tua vida. Quem pode dizer glória a Deus por isso? É noite de milagre em tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Só para nós não perdermos o costume, como diz pastor Antônio, aonde estão os pentecostais essa noite? Aleluia. Ainda estão aqui, meus irmãos e minhas irmãs. A mensagem que vamos falar na noite do dia de hoje é adorando aos pés do Senhor Jesus. Adorando aos pés do Senhor Jesus. Nós vamos olhar para o texto do Evangelho segundo escreveu São Lucas sobre dois prismas. O primeiro é observando a sua literalidade, e o segundo é observando o seu sentido tipológico e profético. Quando nós olhamos para este texto do Evangelho segundo escreveu São Lucas, nós encontramos Lucas registrando um acontecimento envolvendo uma família muito conhecida no Novo Testamento. Esta família é a família de Betânia, e o primeiro encontro de Jesus com esta família, ele se deu exatamente quando Jesus libertou a irmã mais nova desta família, de nome Maria, de 7 espíritos que a atormentavam. Quando Cristo libertou esta mulher, ele então formou com eles um vínculo de amizade muito grande. Olhe para mim e preste atenção. Jesus formou um vínculo de amizade
família. Jesus fez uma amizade tão profunda com esta família de Betânia que toda vez que ele subia até Jerusalém para adorar em uma das festas que havia em Israel, ele passava naquela casa, e toda vez que Jesus passava naquela casa de Betânia, ele geralmente parava ali, e toda vez que ele parava ali, era-lhe ofertado, era-lhe colocado diante de si uma mesa, um banquete, onde ele celebrava junto com aquela família. Jesus se tornou tão íntimo com eles, e cabe ressaltar esta noite que o judeu não se assenta com qualquer pessoa na mesma mesa, pois o judeu acredita que quando ele se assenta na mesa com alguém, ele está fazendo uma aliança com esta pessoa. Quando ele se assenta à mesma mesa que alguém, ele está ali renovando a aliança que ele tem com aquela pessoa. Esta aliança feita entre os judeus é conhecida como aliança de sal, e esta aliança ela era uma aliança de autocomprometimento, pois toda vez que alguém em Israel fazia uma aliança de sal com outra pessoa, ele estava se comprometendo com aquela pessoa, ele estava dizendo ali que ele, a partir daquele momento, estava intrinsecamente comprometido com a vida daquela pessoa. Se aquela pessoa com quem ele tinha uma aliança precisasse do seu nome, ele tinha que ceder o seu nome. Se ele precisasse dos seus bens, ele tinha que ceder os seus bens. Se ele precisasse da sua túnica, ele tinha que ceder a sua túnica. Esta aliança era um autocomprometimento entre essas duas partes, e toda vez que Jesus se assentava à mesa em Betânia, ele estava ali renovando a aliança com Marta, Maria e também com Lázaro. Como Jesus não precisava de nada, pois ele é Senhor, ele é soberano, ele é Deus, ele é dono de tudo, ele estava ali dizendo a Marta, Maria e a Lázaro que como eles estavam dispostos a servi-lo quando ele precisava, então quando eles precisassem, Jesus estaria pronto para atendê-lo, para socorrê-lo, para estender a sua mão e o seu poder em prol daquela família. É por isso que é bom você ter uma aliança com Jesus de Nazaré. Hoje ele não precisa da tua casa, hoje ele não precisa do teu carro, hoje ele não precisa do teu dinheiro, mas se você precisar da graça dele, do nome dele, do poder dele, da graça dele, ele está dizendo: é teu, tudo que você precisa eu coloco à tua disposição. É por isso que é bom você ter aliança com Jesus. Quem tem aliança com Jesus, ele não é surpreendido pelas adversidades da vida, pois os problemas vêm, a luta vem, mas não vem para matar, não vem para destruir. Tudo aquilo que se levanta contra aqueles que têm aliança com Jesus, ele se levanta apenas para que o nome do Senhor seja glorificado. Os problemas que vêm na vida de quem tem aliança com Jesus, ele não vem para matar, ele não vem para destruir, ele vem apenas para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Então levante a tua mão ao céu agora. Só quem tem aliança com Jesus, só quem tem aliança com ele, abre a tua boca e comece a adorar a Deus. Alabassoura mandaraita. Pergunte a quem está do teu lado se ele tem aliança com Jesus. Pergunte para ele, pergunte. Aleluia. Tem pessoa que nem para perguntar ele não pode. Ele não desce desse pedestal. Se humilha, olhe para quem está do teu lado. Pelo menos uma vez na vida obedeça o que o homem de Deus está dizendo. Pergunte para ele se ele tem aliança com Jesus. Se ele tem aliança com Jesus, a luta que ele está passando, a prova que ele está passando, essa noite vai se transformar em glória.
ele passava em Betânia, ele renovava a aliança dele com aquela família. Foi exatamente em Betânia que alguns dos maiores milagres aconteceram. Digo milagre, pois foi ali em Betânia que Jesus, ele referendou, ele expressou e identificou-nos a sua natureza humana e a sua natureza divina. A natureza humana de Jesus foi manifestada quando Marta e Maria mandaram dizer a ele que estava enfermo aquele a quem ele amava. A Bíblia diz então que ele vem até aonde elas estão, e quando ele chega, a Bíblia diz que ele se move muito em espírito. A Bíblia diz que ele chora. Isso são reações humanas, isso é sentimento humano, mas da mesma maneira que em Betânia ele revelou a sua natureza humana, ele também revela a sua natureza divina, pois foi lá em Betânia que ele ressuscitou o morto depois de 4 dias. Jesus gostava tanto daquela família que antes de ele ser levado à cruz do Calvário, 6 dias antes da Páscoa, a Bíblia diz que ele foi em Betânia para banquetear-se com aquela família. Capítulo 12 do Evangelho de João, a Bíblia diz que antes da cruz, 6 dias antes da Páscoa, ele foi até a casa em Betânia. Jesus amava aquela Maria, aquela família. A Bíblia diz ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 24, que depois que Jesus morreu como propiciação pelos meus e pelos teus pecados, ele ressuscitou, e ao terceiro dia ele ressuscita. A Bíblia diz que ele vem, e você sabe de onde foi, que ele foi assunto ao céu. A Bíblia diz que lá de Betânia ele foi elevado até o céu. Jesus gostava da companhia daquela família, e quando você lê esse texto, você percebe que a família de Betânia era especial para Jesus. Jesus tinha prazer em estar naquela casa, Jesus tinha prazer em comungar com aquela família. Pergunte a quem está do teu lado se ele tem certeza que Jesus gosta dele, se ele tem certeza que Jesus tem prazer em estar na casa dele. Tem crente, meus irmãos, que Jesus passa longe da casa dele. Lá quem manda não é Jesus, lá quem manda não é o Espírito de Deus, lá quem manda ele faz do jeito dele. Mas aquele que tem comunhão com Deus, aquele que tem a aliança com Jesus, Jesus tem prazer, Jesus tem alegria de chegar na casa dele. Se você tem comunhão com ele, se você tem aliança com ele, então adore a ele, exalte a ele, glorifica ele. Xarabacalabassura, manda, levante a tua mão para o céu agora. Levante, por favor. Alassu cantaraba, feche teus olhos só por um momento, por favor, só por um momento. Alamanderei, calabassura, mandaraba, cantaraba, candaraba. Quem é que já teve comunhão com ele essa noite? Quem é que já sentiu a presença dele essa noite? Você identifica, ele está dando glória, ele está falando em língua, que a presença dele muda o ambiente, a glória dele vai mudando, vai transformando. Quem tem comunhão com ele não fica calado, quem tem comunhão com ele é diferente, é diferente, é diferente. Eu estou sentindo algo forte da parte de Deus aqui. Segure a mão de quem está do outro lado aí só por um momento. Segure. Alabassura mandaraba cantaraba candaraba cantou. Oremandere calabassura mandaraba cantaraba candaraba. Eu preciso sair dessa introdução, mas o Espírito de Deus ainda está me segurando aqui para te dizer: você precisa esta noite renovar a tua aliança com ele. Você precisa esta noite sair de mão dadas com ele daqui, sentindo a glória dele, tendo comunhão com ele. Quem acredita nisso pode dizer glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
aleluia. Provoque quem está do teu lado e diga: não saia daqui sem ele, meu irmão. Diga, provoque. Olhe para quem está do teu lado, esquerda, direita. Provoque ele e diga: não saia daqui sem ele. Glória a Deus. Este é o sentido literal desse texto. Este é o sentido literal do que nós fizemos leitura. Agora olhe para mim, por favor, para você entender aonde o Espírito de Deus está nos levando. Percebamos, irmãos, que nesta casa existiam pelo menos 3 pessoas. Era Lázaro, Marta e Maria. E a Bíblia está nos dizendo aqui, exatamente no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, apenas de Marta e apenas de Maria. Percebamos, irmãos, que exatamente aqui o homem mais cuidadoso, o maior investigador do Novo Testamento, de nome Lucas, que pesquisou diligentemente sobre as experiências, o que ele relatou, ele oculta o nome de Lázaro. Observe que ele não está falando a respeito de Lázaro, o irmão mais velho desta casa. Ele apenas está falando a respeito de Marta e a respeito de Maria. Percebamos, senhores, que quando Lucas está escrevendo esse texto, ele está observando, ele está detalhando, ele está escutando os relatos que lhes são contados, e ele percebe que exatamente aqui está a figura, a imagem exata da igreja. Exatamente aqui existe a imagem exata da igreja do Senhor Jesus, e ele está aqui nos mostrando que dentro de uma mesma igreja, dentro de um mesmo ambiente, as atitudes para com o Senhor, elas nem sempre são iguais, elas nem sempre são da mesma maneira. Você vai perceber a Bíblia dizendo que quando Jesus chegou a Betânia, ele logo foi recebido por Marta, irmã de Maria. Mas a Bíblia diz que quando Marta o recebe, deixa ele se assentado, e de repente ela vai se ocupar com outras coisas, e Maria permanece assentada nos pés do Senhor, ouvindo a sua pregação. Percebamos, irmãos, que Marta aqui é o exemplo, é o símbolo, é o tipo de uma igreja que já perdeu a sensibilidade com Deus. Ela já perdeu a sensibilidade, ela não sente mais nada, ela não vê mais nada, ela não consegue mais se conectar com Deus. Marta aqui, meus irmãos, é o símbolo de uma igreja que já perdeu totalmente a sensibilidade com o Senhor. E a Bíblia está dizendo no verso de número 40 que enquanto Maria estava assentada ouvindo a pregação da palavra, Marta estava distraída. Agora olhe para mim, para você entender quem é que estava pregando dentro da casa dela, quem é que estava ensinando dentro da casa dela. Não era pastor Antônio Bueno, não era pastor Cione, mas era o Deus Todo-Poderoso. Quem estava dentro daquela casa era o Senhor Todo-Poderoso. É aquele que mede o céu a palmo, toma na concha da mão a água do mar e se assenta no globo da terra. Quem estava dentro da casa dela é aquele que o salmista diz que ele se encurva para ver a terra. É aquele que o profeta Isaías diz que ele se assenta no globo da terra. É aquele que o profeta Isaías diz que considera os homens como um gafanhoto, como um pingo d'água diante dele. É aquele que chama as estrelas pelo nome e nenhuma delas falta. Quem estava dentro da casa dela é aquele que na palma da mão ele segura o universo todo. Quem estava dentro da casa dela não era qualquer um, era o Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador e Sustentador de todas as coisas. Quem estava ali era aquele que Paulo diz no Colossenses que por ele, para ele, por ele foram feitas todas as coisas. Quem estava ali era a própria palavra de Deus sendo pregada, era ele próprio que Apocalipse diz que ele se chama pelo nome da palavra. Era o Verbo encarnado, era o Criador de todas as coisas que estava dentro da casa dela. E mesmo assim,
estava distraída. Mesmo assim, ela estava desapercebida. Oh, se distraiu na presença dele. Eu fico imaginando como era aquele ambiente, anjo subindo, anjo descendo, a glória, a alegria de estar na presença do próprio dono da vida, daquele que é, daquele que era, daquele que é o princípio, daquele que era o fim. Era ele que estava sentado ali, mas mesmo assim ela estava distraída. Lucas está olhando para ela e dizendo: tem muito crente na igreja que se distrai, ele já perdeu a comunhão, perdeu a sensibilidade, ele não sente mais nada, ele não tem mais graça, não tem mais poder, não tem mais unção. Ele está dentro da igreja, mas parece que está no shopping center. O corpo dele está aqui, mas a mente dele está na novela, a mente dele está no Fantástico, a mente dele está no jogo de futebol. Lucas está dizendo: não adianta para o corpo presente e a alma, o coração está ausente. Ei, filho de Deus, essa noite o Espírito de Deus aqui para te dizer: aproveite a tua oportunidade para adorar. Levante uma das tuas mãos ao céu agora, levante. Alabassura mandaraba cantarana. Feche teus olhos só por um momento, feche teus olhos. Eu não quero ninguém de olho aberto, por favor. Uraba cantaraba 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 cantarana. O Espírito de Deus está me dizendo que tem muita gente aqui que entrou aqui e não sentiu nada. Faz muito tempo que você não sente nada. Vem em culto, vai em culto, vai em culto, vai em culto, e nada mais acontece. Você está dizendo: Deus não está ali, a glória não está ali. Ei, filho de Deus, quem precisa se consertar essa noite é você. A graça dele está aqui, o Espírito está aqui, a glória está aqui. Só quem acredita, adora. Só quem está sentindo ele, adore. Só quem está sentindo ele, adore. Só quem está sentindo, adore. Só quem está sentindo, adore. Urabassura mandaraba cantaraba cantaraba cantaraba. Será que você já experimentou tanto que hoje ter ou não faz a mínima importância? Será que você já provou tanto que hoje a presença dele ou nada não faz mais diferença? Essa noite eu vim aqui como profeta de Deus para te dizer: chegou a hora de mudar esta perspectiva. Quem merece tua adoração é ele. Só quem acredita, adora. Olhe para mim. Perder a sensibilidade na presença dele. Perderam a sensibilidade. Tem muita igreja desse jeito. Tem muito crente desse jeito. Não sente mais nada. Não chora, não fala mais em línguas. Você não é mais o que você era. Aquela chama que aquecia teu coração, impulsionava a tua alma, não existe mais. Você sabe que as coisas mudaram e você precisa essa noite voltar a ser o que era.
O Espírito de Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: volte a ter sensibilidade. Há quanto tempo você não fala mais em línguas? Há quanto tempo você não é mais renovado? Há quanto tempo você não profetiza mais, não canta mais, não fala mais em mistério, não canta hinos espirituais? Há quanto tempo você não sente mais nada? Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: essa história vai mudar. Ele vai mudar a tua história essa noite. Só quem acredita, adora. Olhe para mim. Dentro da mesma casa, atitudes diferentes. Para Marta, Jesus era só mais um convidado. Para Marta, Jesus era só mais alguém que veio até a casa dela. Maria não. Quando Jesus chegou, Maria saiu correndo e disse: eu não saio daqui. Enquanto tu estiver aqui, eu vou ficar aqui. Meu lugar é aqui. Há quanto tempo tu não tem mais comunhão com Ele, não sente mais nada? Seja sincero contigo mesmo. Há quanto tempo tu estás vazio? Não vale a pena ser crente sem a presença dele. Ficar 2h30 sentada numa cadeira desconfortável sem sentir a glória dele não vale a pena. O que manteve a igreja viva até hoje é a presença dele. O que mantém a igreja de pé é a presença dele. Só quem concorda comigo, adore a Deus. Tem igreja que já colocou ele para fora. Tem ministério que ele não tem mais direito de agir. Estão cantando na técnica, na unção, pregando na técnica, nas habilidades naturais. A igreja marca, a igreja da aparência. Oh, amandole, manda lá, canta lá, manda lá. O problema da igreja Marta é que, além de ela estar fria, gelada, sem graça, sem poder e sem unção, ela se incomoda com quem ainda sente Deus na terra. Além de ela estar distraída, ela chega na presença de Jesus e diz: mestre, tu não te importa que minha irmã me deixe servir só? Diga para ela vir me ajudar, mestre. Diga para ela. Como quem diz: para que tanta glória? Para que tanto fogo? Para que tanta língua estranha? Para que tanto Pentecoste? Isso é meninice, é coisa do